Queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, já te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, compartilhe o vídeo, deixe um comentário e também inscreva-se em nossos canais YouTube, Facebook. No Facebook, Rádio Faloso Bioline, Amantes de Louvores Antigos, e no YouTube, Esfama Jesus Evangelizando na Net. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus através da escola bíblica dominical. Fazendo isso, você estará evangelizando também e expandindo o reino de Deus e ganhando almas para o Senhor Jesus. Conto também com as vossas orações em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Vamos lá. Nós estamos na lição de número 12. Lição esta que tem como título, olha aí, Vivendo no Espírito. Diga-se de passagem, nunca foi fácil, depois que o homem caiu. Se antes do pecado o homem foi tentado e cedeu à tentação, imagine agora depois da queda. Mas nós temos que louvar a Deus pela sua infinita bondade e misericórdia, por nos ter enviado Jesus, nos abriu a porta da salvação e nos deu vida para vivermos no Espírito. Portanto, querido, o nosso título da lição do próximo domingo é Vivendo no Espírito. Texto áureo desta lição diz: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, conforme está escrito em Gálatas capítulo 5 e versículo de número 22. Também, para a nossa meditação, a nossa verdade prática nos ensina: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. E uma das coisas daqueles que vivem no Espírito é nunca perder a oportunidade de falar de Jesus. E esta é uma oportunidade. Como assim? Divulgue, compartilhe, que nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo, deixando seu comentário em nossos canais. Como eu já disse, torno a repetir, no YouTube, Esfama Jesus e Evangelizando na Net. No Facebook, Rádio Faloso Bioline e Amantes de Louvores Antigos. Amém? Prosseguindo, nós estamos, como disse, na lição de número 12, e essa lição nos trará um panorama, e já quase finalizando o trimestre, que nós estamos na penúltima lição. Ela nos trará um panorama do padrão daquilo que nós temos por alguém que é avivado. E este alguém sendo avivado, ele vive no Espírito. E como é que é viver no Espírito? Para sabermos como é viver no Espírito, vamos para a nossa leitura diária, versículo a versículo.
Ok, queridos? Então, vamos lá. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: é necessário que o crente ande no Espírito, baseado em Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, que diz: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Aí já vai a primeira sugestão e advertência. O título da nossa lição é Vivendo no Espírito. É o título da nossa lição. E para se viver no Espírito, então Paulo dá essa instrução aos irmãos que estão em Gálatas. Digo, porém, andai em Espírito, e fazendo isso, você não vai se inclinar ou satisfazer aqueles desejos que a nossa carne constantemente quer se inclinar para se satisfazer. Mas quando andamos em Espírito, nós vencemos todos esses desejos. Deus abençoe. Vamos prosseguir. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: andando em Espírito para experimentar a vontade de Deus, baseado em Romanos capítulo 12 e versículo de número 2, que diz: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma instrução do apóstolo Paulo, seguindo esta mesma pegada, naquilo que já nos sugestionou o título da nossa lição, que é Vivendo em Espírito. E o que é que nosso irmão comentarista ele coloca para a meditação da nossa terça-feira? Ele coloca Romanos capítulo 12 e versículo 2. Aprendermos a vontade de Deus e discernirmos a vontade de Deus de forma ampla e bem ajustada, precisamos estar não nos conformando com o mundo, ou não tomando a forma do mundo, e sempre tomando a forma da palavra de Deus. Fazendo assim, com certeza estaremos continuando no padrão céu. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: a alegria do Senhor é a nossa força, baseado em Neemias capítulo 8 e versículo 10, que diz: disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porção aos que não têm nada, preparando para si, porque este é o dia de consagração ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aí está também, querido, a nossa quarta-feira, uma sugestão muito excelente. Por que excelente? Se nós nos alegramos, se nós alegramos a Deus, Deus nos fortalece. Deus se obriga em nos fortalecer para vivermos e vencermos todas as dificuldades. Sendo assim, aquele que vive no Espírito, ele consegue alegrar a Deus, e alegrando a Deus, ele está sempre fortalecido.
Vamos seguir. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, baseado em Romanos capítulo 8, versículo de número 14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso aqui é muito interessante. Se queremos viver e de fato vivendo no Espírito, precisamos ter uma identidade de filho de Deus. Por isso que quando Jesus ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ele não disse pregai o Evangelho a todos os filhos, ele disse pregai o Evangelho a toda criatura. Sendo estes que ouvem o Evangelho criatura, ao receber Jesus, ele se torna filhos de Deus. E, sendo filho de Deus, cumpre-se Romanos 8,14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, portanto somos filhos de Deus. Se você me ouve, ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, então esta é a oportunidade de aceitá-lo e de se tornar de fato um filho do Deus Altíssimo, por Jesus Cristo nosso Senhor. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E como o sangue físico ele dá vida ao corpo, o sangue espiritual de Cristo ele dá vida ao Espírito que está em nós. Vamos seguir. Sexta-feira, a nossa meditação diária diz: o corpo do crente é o templo do Espírito Santo, baseado em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, que diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que nós não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo agora dá uma instrução aos irmãos que estão em Corinto e faz uma comparação quando ele diz: foste comprado. Nós fomos comprados porque fomos vendidos ao pecado pelos nossos antigos pais. Isso eu digo da origem, Adão. Adão, quando ele preferiu ouvir a sua mulher, que tinha ouvido a serpente em relação ao que Deus disse e o que a serpente disse que Deus tinha, que não era assim que Deus tinha dito, então o homem ali, ele se vendeu ao pecado. Se vendeu ao pecado em troca de querer ser igual a Deus. Porém, Jesus Cristo, quando se manifesta em carne, ele compra essa dívida, e esta dívida era uma dívida de morte. E ele compra essa dívida, e comprando essa dívida, que era nós que tínhamos que morrer, então, comprado a dívida, ele teria que pagar. E Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz justamente isso, porque o salário do pecado é a morte. O que nós devíamos ao pecado era a morte, e esse salário Jesus pagou por nós, morrendo na cruz do Calvário. Mas uma coisa é que nem o diabo nem a morte sabia, é que Jesus ele tinha poder para ressuscitar, e ao ressuscitar nos livrou desta dívida. E nos livrando desta dívida, agora nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Você também tem esta oportunidade de seguir e fazer e tomar essa decisão. A
decisão de agora, vendido ao pecado, optar por se vender para Deus, porque ele já comprou, já pagou um alto preço. Vamos seguir. Finalmente chegamos no sábado, e no sábado a nossa meditação diária diz: quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Baseado em 1 João, capítulo 4, versículo de número 7 e 8, que diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o amor aqui, queridos, hoje se usa muito esta frase, esta palavra que tem 4 letras, amor, mas o amor ele pode se manifestar em diversas formas. E o amor que é genuíno e verdadeiro, ele parte de Deus para o homem, e esse homem, essa pessoa, ele retribui isso. Mas existe pessoas que amam o dinheiro, pessoas que amam as coisas materiais, e usa-se muito a palavra amor para identificar a vontade de se ter alguma coisa, ou sentimento o sentimento exacerbado por alguma coisa. Aí usa a palavra amor dizendo: eu amo isso, eu amo aquilo. E Paulo, quando escreve em uma das suas cartas, ele disse: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Mas o amor que nós temos que manifestar é a Deus, e manifestando esse amor a Deus, amaremos também ao nosso próximo. Fica a dica, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você chegou até aqui, eu te convido a compartilhar, deixar o comentário e se inscrever em nossos canais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até lá.